Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a um especial dentro do nosso projeto sobre a série Além da Imaginação. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos fazer, Marcos, um especial falando um pouco sobre a carreira da única diretora de Além da Imaginação, a atriz, diretora, escritora e produtora Aida Lupino, né, Marcos? Exatamente. Olha só, a gente não tem nem aqui a pretensão de falar sobre todos os filmes dela. É uma carreira enorme, entendeu? E a Aida tanto atuou muito, né, como também produziu. Assistimos alguns filmes sobre ela. Falaremos, né? O próximo episódio será o episódio The Masks, que é dirigido pela Aida Lupino. Mas vamos falar um pouco sobre ela, por quê? Porque a gente acha importante trazer para vocês, até, né, para quem não conhece, sobre essa artista, né, Marcos, que é tão importante, tão influente e uma pioneira, sabe, para o trabalho de outras mulheres que viriam mais à frente na direção, né? Exatamente. Eu confesso para você que eu conhecia muito pouco do trabalho dela, e quando a gente se propôs a pesquisar, assistir as coisas que ela dirigiu, eu fui meio que nessa assim, vamos falar da única mulher, né, a dirigir um episódio de Além da Imaginação e da única pessoa a ser protagonista, atuando, né, como atriz em um episódio e dirigir outro dentro da série. Eu achei que seria uma curiosidade por conta disso. Eis que, quando a gente resolveu assistir aos filmes dirigidos por ela, sobretudo os filmes que eram da produtora dela, eu me surpreendi com uma diretora extremamente competente, com a visão de cinema e de crítica social através do cinema à frente do seu tempo, com um domínio absurdo de narrativa cinematográfica. Enfim, eu meio que assim caí de joelhos diante da obra dela, que é absolutamente sensacional. Eu acho que aos poucos o valor está sendo redescoberto, as pessoas estão assistindo novamente, a internet acaba facilitando um pouco isso. A obra da Aida Lupino estão conhecendo, está tendo lançamento de caixas, né, com os trabalhos dirigidos por ela. E aqui no Brasil saiu da Versátil, né, inclusive, né? Isso, e a gente que conhecia a Aida como uma figura muito ligada à questão do filme noir americano, acaba também descobrindo essa outra faceta dela de grande cineasta e uma pessoa de uma inteligência ímpar dentro da indústria de Hollywood. Sim, uma inteligência, uma sensibilidade, uma força muito grande, porque alguém que tinha uma maneira de ver as coisas assim, uma maneira, por mais que ela fosse uma mulher de sua época, ela é uma mulher contra o marcatismo, né? Lutou contra isso, né? Então é impressionante, assim, um trabalho que enquanto ela produzia histórias que eram tabu, né? Na época, vamos falar sobre isso também. Mas falaremos então um pouquinho sobre isso da vida dela, a carreira, e falaremos um pouquinho sobre alguns filmes, tá? Importante, quem gostar do que a gente falar, ou tiver mais curiosidade sobre eu chamo ela de Ida Lupino, sabe? Nunca fiquei chamando de Aida Lupino. Quem tiver mais curiosidade sobre Ida Lupino, procure, porque tem muita facilidade, gente, no YouTube, no Okru, fora os box que saem. É um trabalho muito extenso, né, que ela teve, tanto como atriz, tanto como diretora, e dirigiu muita coisa para TV, né? Então você consegue acessar facilmente, tá? No YouTube tem bastante coisa, tá bom? Isso mesmo. Então
agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia da Ida Lupino, tá? Do que se sabe, né? Fartamente é conhecido em vários blogs e sites, né? Já saíram várias biografias, documentários. Eu tenho um documentário que eu baixei, só que está com a legenda bem problemática, assim, não sei se eu consigo postar para vocês, né? Porque acho que a legenda meio que atrapalha um pouco para quem for assistir, né? E não assistir em inglês, né? Mas é um trabalho muito extenso, assim, de investigar, né? A Ida Lupino. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a carreira dela, sobre onde ela nasceu, a questão da família, que isso é muito importante. E isso tem uma relação direta sobre o que seria a Ida Lupino mais para frente, né? Ô Marcos, começando aqui pelo fato de que ela, filha de atriz, né, da Connie Oshia, conhecida também como Connie Emerald, né? Já era uma dançarina muito famosa, um comediante de music hall chamado Stanley Lupino, e também tinha o tio dela, né? Que esse introduziu ela na carreira cinematográfica, que era o Lupino Lane, que era um cantor e compositor. Ela já vinha de uma carreira de artistas, né, inclusive itinerantes, né? O bisavô dela, por exemplo, tinha uma carreira também artística. Então ela, na verdade, eram gerações de artistas, né? É nascida ali em Londres, né, em 1918, em 4 de fevereiro de 1918. Ela já vem, então, mostrando dentro dessa família de artistas, né, de pessoas que respiram a arte. Ela já tinha também a questão, isso é muito interessante, está na biografia dela, que ela conhecia as falas femininas das personagens de Shakespeare, por exemplo, né? Ela ficava sempre recitando, né, e tal. E o pai queria que ela fosse uma atriz, óbvio, mas ela queria muito ser roteirista, né? Ela disse que ela escrevia bastante também, né? Uhum. Pois é, os Lupino tinham já uma tradição com as artes dramáticas. O pai era comediante de palco, né? E a mãe também. Inclusive o Stanley, ele era considerado um dos maiores atores cômicos do teatro inglês na época. Uhum. O cara era um mito. E a mãe dela também a mãe dela também vai ter uma participação no cinema inglês. Inclusive é notório que mãe e filha fizeram testes para os mesmos papéis. Quando justamente o tio, o Lupino Lane, tentou introduzir a Ida no cinema. E ela começou a fazer alguns pequenos papéis em filmes ainda no cinema inglês. Ela cursa também, ela faz o curso de arte dramática por conta da influência do pai, do Stanley, e ela, claro, né, o Stanley tinha o sonho de, como você mesma falou, de ver a filha se tornando atriz, e ela acaba meio que indo por conta do desejo do pai. É engraçado isso, né, uma pessoa que tinha uma grande vontade de, na verdade, ser escritora. Claro, ela tinha uma orientação que ela queria escrever para o teatro, para o cinema, enfim. Uhum. E fazer a vontade do pai e no fim acabar descobrindo uma grande paixão e algo que ela realizava com incrível competência depois, né? E só para a gente ainda entrar nesse tema, efetivamente ela consegue papéis no cinema inglês. Em seguida, quando ela chama atenção nesses papéis, ela vai tentar a sorte nos Estados Unidos, ainda com a idade de 13, 14 anos de idade, né? Sim. E também acaba conseguindo. Só que aí parte digamos assim, da falta do desgosto um pouco dela com a atuação tem a ver um pouco com essa época, porque ela acaba pegando papéis de mulher fatal, de prostituta, de bad girls. Aos 14, 15 anos, né, gente? É bem estranho isso aí. E papéis que ela achava que não tinham a profundidade dramática da qual ela era capaz. E isso vai fazer com que ela passou por 3 diferentes estúdios, né? Você teve... ela acaba na Columbia, ela por conta de brigar porque ela queria papéis mais marcantes, mais significativos, ela entra na geladeira durante um tempo. Depois ela brigou com Jack Warner também, que é o dono da Warner, né? Isso. Mas isso aí já é a entrada dela em Hollywood, né? Quando ela já está em Hollywood. Ela começou a carreira, isso é engraçado, só uma curiosidade, porque teve um olheiro, né, que viu ela atuando, achou inacreditável, porque ela fazia um papel fazia 2 personalidades, uma menina má e uma garota boazinha.
E ela acabou Isso. entrando para fazer o Alice no País das Maravilhas, né? E tal. E ela acha engraçadíssimo, porque ela nunca se sentia confortável, né? Nessa espécie de papel também da garotinha, boazinha, né? E tal. E eles também quiseram meio que moldar ela como uma nova Jean Harlow, né? Isso é muito estranho. Se vocês assistem o documentário, você vê uma mulher jovem, muito loira, platinada, que definitivamente não é o que a gente recorda da Ida Lupino, né? Essa mulher de olhos penetrantes, né? E cabelos castanhos, né? Então eles tentaram moldar a Ida Lupino e não conseguiram, né? De nenhuma maneira, porque é claro, obviamente, ela chamava muita atenção pela capacidade de atuação, mas ela também não era osso duro de roer, não, porque ela se negava, porque essa época, quem recorda, era o Star System. Você tinha um contrato com o estúdio para tantos filmes, né, e tal, e você tinha que cumprir o contrato. E ela se negava, ela se negou, por exemplo, a fazer um filme com o Ronald Reagan, que achou que o filme era uma porcaria, ela se negou a fazer, né, hilário, né, e aí já foi colocada, né, Marcos, na geladeira, como você está falando aí. Sim, ela não queria se render a essa coisa, porque a Jean Harlow era aquela atriz que ela era o protótipo da bad girl e da garota da femme fatale dos filmes noir, e é engraçado que isso aqui é pré-code, né, porque você teve depois aquele código, né? O Código Reis, sim. Código Reis, enfim, antes disso era uma espécie de um vale tudo, né? A Ida Lupino estreia no cinema no período anterior ao Código Reis, onde, como a gente já citou, né, pegavam ela com 14 anos para fazer prostitutas e bad girls, né, mulheres de mafiosos, enfim, mulheres fatais, criminosas, e depois, né, ela ainda também tem essa briga com o Star System, porque queriam criar uma imagem para ela na qual ela não era o que ela queria para si mesma, tanto quanto até que em um determinado momento ela é colocada na geladeira, só que quando ela retorna, ela resolve romper completamente com esse estereótipo. Eu vou usar o cabelo da cor que é natural, não vou aceitar papéis em que eu seja a bad girl, a jovenzinha bad girl, a jovem prostituta ou a jovem criminosa, enfim, realmente, ela chegava a ponto de ir atrás dos diretores e falando, eu quero esse papel aqui, não quero o papel que o estúdio, através do meu agente, veio me oferecer. Não, senhor, eu quero esse. E a partir do momento em que esses papéis foram dados a ela passou a chamar muito a atenção. Aí sim, não apenas pelo tipo físico dela, de ser uma moça jovem, muito bonita, mas também por ser capaz de dar incrível profundidade dramática aos personagens. Tanto é que ela meio que, aquele filme lá, Uma Luz que se Apaga, né? Nossa, esse é um dos que a gente até pode comentar um pouquinho, se você quiser. Se você quiser contextualizar a época também, né, que é legal, né? Para a gente poder localizar, né, dentro das histórias, porque Uma Luz que se Apaga, que tem no YouTube, né, Marcos, a história, tipo assim, ela não é protagonista principal no filme, um filme onde ela faz uma ponta, ela faz uma prostituta, né, claro, eles não são claros em falar que ela é uma prostituta, o filme é meio pudico, né, só colocam ela como uma mulher indesejável para um dos personagens. É mais a história de um pintor que não consegue ficar com a mulher que ele ama, e depois tem uma questão meio dele conseguir ter sucesso na carreira e ela não. Aí depois é uma história de encontros e desencontros amorosos, onde ele consegue, de certa maneira, ele quer agradar a mulher fazendo uma pintura do estilo da arte que ela fazia, porque a namorada do cara pintava também, só que ela gostava de pintar mulheres, não é? Com certas características, e ele pega e fala para ela que ele faria uma pintura para ela com essas características para ajudá-la, né? Tipo assim, até meio, né, nada ético essa sugestão, mas no caso a personagem da Ida Lupino é pega para poder fazer, né, essa pintura aí, né? Só que ele tortura essa modelo dele que ela faz, porque ele fala que ela tem que rir, né? E ela, coitada, né? Ela tá nas ruas e tal, e ela aceita aquele dinheiro. E você tem uma cena, que é uma cena famosa dela rindo, e daqui a pouco chorando, né?
chorando porque não aguenta mais rir, porque ele está torturando ela, né? Então nossa, ela chamou atenção plenamente, né? Você tem detalhes desse filme para a gente poder colocar para o pessoal o nome original, etc? Então, esse é um filme dirigido pelo William Wellman e tem o Ronald Colman no papel principal. Como você já falou bastante sobre o filme, para a gente não se estender demais apenas nele, você sabe a impressão que me deu? Uhum. Esse filme é desse cara, que ele é um soldado inglês e ele vai lá, né, participa de missões do exército inglês nas colônias, na Índia, na África, etc. E é ferido, mas ele tem o sonho de ser pintor, ele volta, né, para Inglaterra e vai tentando, né, fazer a vida, e ele ganha dinheiro com pinturas que retratam as aventuras, digamos assim, do exército inglês nas colônias. E tem inclusive daquele autor famoso, né, Marcos? É um livro do Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, né? Há uma forte romantização disso tudo ao longo do filme todo. O que bate de frente com o personagem dela. O personagem que a Ida Lupino faz nesse filme, ele é o personagem mais humano, mais realista e mais crível dentro dessa história toda, que é toda muito romantizada. E quando a gente... E ela não é escrita para isso. Isso que é interessante. Ela é escrita para ser alguém que é uma moça que está namorando ali o melhor amigo do personagem principal, que ela é meio que interesseira, ela quer tirar o que ela puder ali deles, né? Porque são pessoas com muito dinheiro, e por um motivo fútil, digamos assim, ela destrói o último quadro que ele pintou, o personagem principal, antes de ficar cego. Ela é escrita para ser um personagem pra gente não gostar dele e ter clara aversão a ele, ela ser um contraponto desses lords ingleses corretos, enfim. Só que o que acontece? Ela dá para esse personagem camadas, uma humanidade, uma profundidade dramática tão grande que, para mim, foi o personagem de todos eles que me tocou. Muito mais do que os outros. Sim, porque era para ser uma história de um homem, de um soldado inglês e tal, e de uma história de amor, né? Aliás, a história que tem sobre ela conseguir esse papel é maravilhosa, porque ela entrou com tudo no escritório do diretor, sem avisar, exigindo, né, fazer uma audição para o papel. Ela adorou, entendeu? Ela falou assim, eu quero fazer, entendeu? E, foi com certeza um start, né, da carreira dela, com ser levada a sério como uma atriz dramática. Isso é muito importante. Ela era chamada, inclusive, ela se referia a si mesma, né, brincando, de a pobre Bette Davis, né, tipo Bette Davis pobre, porque ela aceitava os papéis que a Bette Davis recusava, né? Só que, cara, assim, o que ela colocava e a força que ela colocava nesses papéis, não desmerecendo a Bette Davis, da qual eu sou, profundamente fã, era uma coisa ímpar, inacreditável. Você tem esse momento que é interessante, que o cara quer que ela fique rindo, né, durante muito tempo, para ele poder registrar na pintura dela, na pintura que ele está fazendo, o riso, né? E só que durante esse tempo em que ele ficou obrigando ela a repetir uma risada, ela começa a ter, na verdade, estertores de desespero, de sofrimento, que é o sofrimento que esse personagem guardou dentro de si ao longo de toda uma vida de rejeição, de problemas, de pobreza. E esse momento, primeiro que ele você toma um susto no meio do filme, você não espera isso. E é a cena da qual você nunca mais vai esquecer num filme que até então seria um filme que você tenderia a não lembrar de muita coisa, talvez, dele depois, né? Não, e sentir pena do cara, né? Porque o filme é de um pintor que ele vai perder a visão, né? Então você fala, nossa, coitadinho. Aí você lembra dele torturando essa personagem, porque ela é uma pária social, uma prostituta, então ele podia torturá-la, né? Então coloca em xeque, né, a ética desse personagem, a piedade dele, a generosidade dele, né? Então é muito legal. Ela é quase que um contrapeso, né, para o filme ter para não ser um filme água com açúcar, um dramalhão, né, e tal. Ela acaba dando importância para o filme. Não à toa a carreira dela dali para frente começou. Ela foi trabalhar com
com o Bogart, né? Fez o Raig Serra, fez o Day Drive by Night, que tem uma cena de tribunal muito famosa, né? Que ela rouba o filme novamente, né? Então é impressionante. Esses dois filmes em que ela foi dirigida pelo Raoul Walsh e contracenou com o Humphrey Bogart, ela já havia uma confiança na capacidade dramática dela, então ela ganhou papéis com mais tempo de tela e mais assim importância nas tramas. E aí, no meio desse monte de George Heft, Humphrey Bogart, de pesos pesados, quem foi o destaque foi ela, de novo. Ela rouba o filme de novo. É verdade, né? E enquanto isso, é importante, né, para fazer um paralelo com a vida dela fora das câmeras também, né? Que ela era de uma geração que ela tinha amizade com todo mundo. Então, o pessoal chamava a casa dela e tinha uma coisa legal, a mãe dela estava sempre com ela também, né? A mãe dela, ela tinha um pouco essa síndrome do abandono, né? Porque como ela era de família de artistas itinerantes e tal, quando os pais não estavam presentes, ela sofria muito. Então depois ela começou a viajar com os pais também. E a casa dela o pessoal apelidava de O Hotel. Eu achei isso divertidíssimo, porque todo mundo ia para casa dela, ela fazia uns namoricos ali com outro artista, não é verdade? Mas era assim, era sempre era uma espécie de porto onde as pessoas encontravam segurança, encontravam acalento, né? Ela tinha uma personalidade muito afável, né? E assim, ela, de maneira muito inteligente, porque apesar da Ida Lupino não se considerar uma mulher feminista, ela trabalhava dentro desse espectro do que é o feminismo, né? De você, na época dela, você morder pelas beiradas. Eu acho isso muito inteligente, porque ela assumia isso publicamente depois. Que ela fazia assim, ela manipulava, ela não só brigava com os chefes de estúdio, nada disso. Ela mordia muito pela beirada. Não à toa ela aprendeu muita coisa, ela trabalhou com grandes diretores, e isso falado por eles mesmos, é uma pessoa que conhecia muito de cinematografia, entendeu? De iluminação de cena e tal. E mais pra frente, quando ela vai ter a produtora dela, a gente vai falar sobre isso, ela não pode se dar o luxo de ficar regravando coisas. Então ela tem que acertar. Então o que acontece? É interessante, né? Que ela era uma pessoa e era uma atriz e era uma artista que ela se importava e se interessava muito sobre como é que é a feitura de um filme. Desde roteiro, obviamente que ela já tinha muito interesse, mas a direção também, né? E, né, Marcos, tem até uma história muito interessante, né? Você até estava conversando comigo, né? Porque antes dela ser uma diretora efetivamente, né? Ela andou dirigindo, né? Só que às vezes não aparecia nos créditos, né? Sim, ela conta numa entrevista que, diferente de outros atores e atrizes, porque você tinha que ficar ali esperando o seu momento de entrar, né, da cena que você iria participar. Ela, na verdade, uma parte da carreira, principalmente nos primeiros anos de contrato dela, ela era coadjuvante. E ela falava, enquanto que o pessoal ficava tomando um refresco, passeando, enfim, como você mesma disse, o que ela fazia? Ela ia falar com o câmera, ela ia falar com o diretor de fotografia, ela ia falar com o técnico de som, ela ia falar com o roteirista, e ela foi aprendendo através ela tinha como a gente mesmo falou, ela era uma inteligência rara. Então, através ela observando o trabalho, conversando com as pessoas envolvidas com todas as etapas da produção, ela foi aprendendo. Pois é, mas tanto no início dos anos 50, ela já está, por exemplo, ela participou do filme Cinzas que Queimam, né, On Dangerous Ground, em que ela contracena com Robert Ryan. E o filme é um filme dirigido pelo Nicholas Ray. Ocorre que durante as filmagens o Nicholas Ray ficou doente e, você veja só, entrega a direção do filme durante o período da doença dele justamente para a Ida Lupino. Tanto é que, na época, ela não foi creditada como co-diretora, mas hoje ela aparece como co-diretora do filme. Então você calcula
a confiança e a segurança que as pessoas que a conheciam sentiam nela enquanto pessoa plenamente capaz de conduzir, inclusive, a direção de um filme. Ela já tinha, nesse mesmo ano, ela vai dirigir um longa também. E é claro, né? Isso advém, como você mesma falou, ela era uma pessoa que ela conseguia, além dela brigar pelo espaço dela, ela também sabia conversar, dialogar, negociar e demonstrar a capacidade dela para todos. E isso no mundo absolutamente machista como era Hollywood, ainda é, né? Mas na época, então, nem se fala, né? É verdade, nossa, é impossível a gente conversar sobre a Ida Lupino e a gente não expressar a nossa admiração, né? Porque, claro, né, ela não era a única mulher na época que estava dirigindo, tinha outra mulher, inclusive uma mulher que ela admirava muito, né, uma outra diretora também, mas você vê que ela tinha que driblar, né, essa espécie de coisa, porque ela falava, né, que ela tinha a sensação e que o cinema queria eliminar, né, a mulher dentro da história do cinema. Então, porque nós tivemos na história a Alice Guy Blaché, né, todas essas mulheres antigas que tinham uma representatividade, a própria Maya Deren, né, que eu lembro já estava falecida, só que então precisava ter mais representação e ela queria um outro olhar, né, para essas histórias. E não à toa, né, ela tinha tido lá seu primeiro casamento, né, e acabou não dando certo. O primeiro marido dela foi para a guerra, né? Ela foi casada primeiro com Louis Hayward, que é um cara que, quem vê o documentário, foi para a guerra, né? Voltou com problemas psicológicos. Acabou que o casamento terminou, né? Depois, quando ela se casa com Collier Young, né, que é o nome desse cara, ele é o marido dela, que vai inclusive abrir uma produtora com ela. Vai ter toda a diferença, né? Porque ela estava, inclusive, né, mais uma vez suspensa, né? Então ela vivia suspensa, então ela brincava que ela tinha tempo de sobra para poder observar os processos de filmagem e edição, né? E se interessou muito pela direção. Então ela pega o marido dela, que é o produtor e escritor, o Cole Young, e forma uma empresa independente chamada The Filmmakers Incorporation. Que é para produzir, dirigir, escrever filmes de baixo orçamento e voltado para questões que interessem a eles. Os filmmakers acabam produzindo 12 longas-metragens, 6 dos quais a Ida Lupino dirigiu e co-dirigiu. 5 dos quais ela escreveu ou então co-escreveu, né? Co-roteirizou, e 3 dos quais, inclusive, ela atuou, né? Então, essa missão que os The Filmmakers, adorei o nome, né? Que é fazer filmes que fossem socialmente conscientes, a mulher diretora dirigindo efetivamente, mas a época que nos Estados Unidos estava se aproximando uma época complicada, né, que vinha essa época depois mais para frente do macartismo, né? Mas eu queria aproveitar aqui esse momento para a gente falar de algumas produções, porque assistimos, que são filmes absolutamente maravilhosos, né, Marcos? Eu acho que você concorda comigo. Desde o Not Wanted, né, o Não Desejado, que é um filme que fala sobre gravidez indesejada, né? Ele vai falar claramente sobre aborto também. Por exemplo, temos aqui o Elmer Clifton, que ele está acreditado como diretor, só que ele não dirigiu, né, Marcos? Sim, no terceiro dia de filmagem, o Elmer teve uma complicação cardíaca, ficou impossibilitado de continuar dirigindo. Efetivamente, esse filme foi dirigido pela Ida Lupino, integralmente, digamos assim. Pouquíssima coisa do que o Elmer dirigiu foi aproveitado. Mas ela não quis o crédito. Ela num ato de coleguismo e num ato também, porque na verdade ela era a produtora, a dona da produtora do filme, né?
Sim. Então você veja só que o ato de desprendimento dela ter assumido a direção e mantido os créditos para ele, por conta também, inclusive, dessa questão dessa questão da relação de poder e trabalho aí, por ela ser, digamos, a patroa nessa história. Então, não, ela de uma questão de gentileza mesmo, né? De falar assim, pô, o cara começou a trabalhar, mas no terceiro dia teve um ataque cardíaco, né? E tal, sim. né? Mas a gente percebe, né, a assinatura dela no filme totalmente. Nossa, gente, o filme é o tal negócio, né, Marcos? É um filme que ele é moderno, lá na época dele. Sim. Porque é um filme, o Not Wanted, que ele é de 49, vai ter a Sally Forrest, que ela vive uma jovem, né, que é uma menina, que ela trabalha ali na cafeteria ao lado de um bar, né? E ela acaba se apaixonando perdidamente pelo pianista, né? Que quem interpreta é o Léo Penn, né? Que é o pai do Sean Penn, viu, gente? Uma curiosidade, né? E eles acabam tendo um breve romance, mas o cara é um cara meio, né? Que ele não para, ele quer ter sucesso, ele quer ir para outra cidade e tal. E ela tem o desencanto dela com aquela rotina, com aquela vidinha. E você vê que ela não se entende com os pais, daí uma hora ela resolve ir embora, né? Só que o filme dá a entender que antes dela ir embora, porque o cara está prestes a partir, eles têm ali um interlúdio ali, né? Amoroso, onde eles acabam transando, e ela vai para a cidade grande, né? E tal. Então, ali você vai conhecer no filme várias questões, cara, que são filmadas de uma maneira tão interessante, né? É um filme que fala sobre eu não vou chamar de mãe solteira, porque eu chamo de mãe solo, né? Porque ser mãe não é um estado civil, né? Hoje em dia a gente pode desconstruir essa questão, né? Mãe é mãe, não tem essa, né? Solteira, casada, não importa. Mas essa Sally, ela vai para a cidade, aí ela arruma emprego, acaba conhecendo até um cara muito legal, né? Que também é um cara meio tem um problema de motor, né? De mobilidade, que quer ajudá-la muito, e vai ter toda essa questão, né? Porque tinha aquelas entidades assim, onde as moças ficavam ali durante toda a gestação e depois davam seus bebês para doar, né? E ela começa o filme sendo presa, porque ela está surtando, pegando um bebê no carrinho de uma outra mulher, achando que é o filho dela. Então é um filme muito perturbador, sabe? E você vê que o jeito como ele termina, não vou contar, cara, ele não tem papas na língua para falar essa história aqui, não tem um final fácil, hollywoodiano para entregar para você, né? Você quer uma história bonitinha, com um final feliz, não é assim que a história vai terminar. Então, cara, é inacreditável, né, Marcos? O Not Wanted é de cair de quatro, é maravilhoso o filme. Pois é, porque você tem essa coisa que você faz uma produtora de filmes com filmes de baixo orçamento, né, comparado com os filmes dos grandes estúdios, claro, ela até em determinado momento teve investimento do milionário, né, Howard Hughes, que ele estava interessado em investir em produções fora daquele eixo dos grandes estúdios de Hollywood, né? E ele acaba também investindo algum dinheiro em produção de filmes do The Filmmakers. Mas ela... É engraçado porque você tinha o Código Reis, e você tinha já logo em seguida, na época, inclusive, que ela estava filmando, ia ter o macartismo também. Então havia um patrulhamento muito dos temas ali. Mas ela pegava esses temas polêmicos como gravidez não prevista, né? Bigamia, etc. Estupro, né? Verdade. Só que não era pelo lado sensacionalista. Aí começa a grande questão, não é pelo lado sensacionalista. Porque você tinha uma coisa, só pra gente não se estender demais, na Europa, muitos estúdios pegavam temas polêmicos que os americanos não, que os grandes estúdios americanos não abordavam e usavam esses temas. Mas isso tinha muito a ver com o filme na época policial. Porque os temas eram explorados de maneira mais escabrosa e sensacionalista, digamos assim, nos filmes policiais europeus, ou nos filmes de horror, e eram distribuídos na América para pegar um dinheiro ali que os estúdios não pegavam porque não queriam esses temas nos filmes deles, os grandes estúdios americanos.
Ela não, ela usa temas que são polêmicos, mas não de maneira sensacionalista. É de uma forma com um olhar sociológico, um olhar extremamente consciente para trazer uma reflexão sobre aquilo. Os personagens, interessante, é uma outra América, é a América que pobre, é a América que é atingida por esses temas mais sensíveis, porque ela não são pessoas abastadas que podem resolver esses problemas sacando o dinheiro que elas têm, né? Ai, gostei do que você falou, muito bom, porque eu acho que isso daí permeia a maneira como ela observa os seus personagens, né? São pessoas, não vou dizer que são pobres paupérrimas, mas são pessoas ali, chão de fábrica, né? Isso. Normalmente, proscritos, né? Pessoas que acabam, de alguma maneira, virar um pária social, né? Seja você engravidar fora do casamento, ou você, no caso, como vai ter o outrage, questão de estupro, né? Então você... Sim. E ela é uma mulher muito audaciosa, porque o Not Wanted ficou pronto em 14 dias, né? E ela não podia... Olha como é que é Hollywood, né? Não podia, os investidores não queriam uma mulher dirigindo. Aí tem uma foto famosa que ela tá sentada na cadeira e tal, de óculos escuros, o pessoal tá filmando e tal, o diretor, né, o que teve o ataque cardíaco, o Elmer, né? Ele atrás dela sentado, porque ele estava se recuperando do ataque cardíaco, mas quem tá na cadeira da frente é ela. É ela que estava lá tomando as rédeas de tudo. E tem a cena também, porque como eu falei desse negócio das garotas que ficavam nesse local aí, nessa espécie de não me deu, não ficou claro para mim que era uma coisa da Igreja Católica e tal, mas me parecia uma espécie era uma entidade assim que tinha várias, a Aida Lupino, essas moças aí, ela queria que tivesse numa entidade, não queria só moças brancas, ela queria mulheres negras, asiáticas, sabe, de diversas etnias, convivendo ali, conversando e tal. Só que o estúdio não permitiu, né? Os investidores não permitiram, mas ela conseguiu ainda deixar uma moça de ascendência asiática ali. Então, ela é muito audaciosa. E ela vai tocar em vários assuntos que trazem, falam coisas que importam para ela. Ela teve, por exemplo, uma fase da vida, e isso daí fez ela ficar parada sem conseguir atuar, ela teve problema com poliomielite, né? Por quê? Porque em Hollywood, eu não sabia disso, gente, olha só que curiosidade, né? Que coisa. As piscinas estavam todas contaminadas, porque elas eram muito sujas. As piscinas, ela pegou esse poliomielite em Hollywood inteiro, mas ela não chegou a pegar uma doença gravíssima e tal, porque mata, né? Uma doença que mata. Ela foi erradicada depois, né? E tal. E ela chegou a ter, né? Poliomielite, e devido a isso aparece o Quem Ama Não Teme depois, né? Que é o Never Fear também. Ela tinha 16 anos de idade quando ela contrai poliomielite, passa um período adoentada, consegue se recuperar felizmente e vai abordar isso depois no filme que você citou, e esse tipo de tema Hollywood não abordava. Até porque Hollywood gosta muito, digamos assim, de histórias de superação, e para ela a abordagem era muito outra. Ela era muito mais centrada nos efeitos sociais e na problematização do desafio que a pessoa tinha pela frente. E ela evitava esses julgamentos morais rasteiros também que o cinema de Hollywood gosta, né? Sobretudo na época em que ela foi ativa enquanto diretora de longas, né? Isso. E acho que vale a pena a gente falar também, você citou que o filme, por exemplo, o Not Wanted, foi filmado em 14 dias. Pra gente situar o nosso público do que é isso, o que é, por exemplo, esse filme, ela também é roteirista dos filmes que ela dirige. Vocês calculam o seguinte: esse filme ele mistura elementos de romance, de melodrama, de suspense, de crítica social. Ele se passa em diversos ambientes diferentes, cenas em diversos cenários, porque você tem a casa da moça, você tem a instituição, você tem o local de trabalho quando ela sai da cidade, você tem o desenvolvimento da relação dela com os dois rapazes com os quais ela se envolve. Você tem depois aquelas várias cenas em que há um uso extremamente moderno do cenário. É interessante, uma característica da Aida Lupino. E a movimentação de câmera, hein, Marcos? Isso. Pelo amor de Deus.
São cenas extremamente complexas em que há um uso muito, como é que eu vou dizer, sagaz e muito bem pensado do cenário. Desde esse filme Not Wanted, desde a primeira cena a isso, há um uso muito inteligente do cenário. Se você pensar a quantidade, o que você precisa ter de preparação, de ensaio para uma cena que envolve uma cena extremamente dramática, que envolve um uso ostensivo do cenário, você fazer isso em 14 dias é algo que é muito difícil. Para a época, então, onde você não tinha os recursos técnicos de hoje, é algo dificílimo, é algo para diretor muito experiente. E por $153 mil, porque isso aí para fazer um filme com tanta, sabe, com todas essas nuances, um valor barato, sabe? Sim. E caramba, chamou muita atenção, foi um tremendo sucesso o filme, viu? Not Wanted. Mas sem dúvida, eu fiquei embasbacado com o filme. Todos os personagens têm camadas, todos os personagens têm motivações muito bem explicadas e construídas. É um filme que ele não julga, ele problematiza a questão. Sim. Enfim, é uma visão extremamente madura. E uma visão não... Como é que eu posso dizer? Não é uma visão culpabilizando, sabe, a personagem. Isso é importante, né? Porque, claro que as pessoas... A Hollywood correu sua boca pequena, né? E quem dirigiu foi a Ida Lupino, entendeu? Aí o pessoal, depois os investidores até vão querer a Ida Lupino. Como foi um sucesso comercial, eles vão querer ela dirigindo, e aí ela com Collier vão começar a trabalhar ali no roteiro do Never Fear, né? Mas ela fala ali para a filha da Eleanor Roosevelt, né, a Ana, ela fala assim: todos nós deveríamos trabalhar para aliviar a pobreza e a doença que causa essa condição, no caso que ela está dizendo sobre as mães solo, né, que acabam doando os seus bebês, que é uma coisa muito triste, né? Ela diz assim: o amor é algo precioso. Todos os humanos precisam amar e ser amados. A vida não nos dá os meios de achar amor sem os limites de nossas convenções, e muitos de nós os encontram fora das convenções sociais, né? E é por isso que estamos fazendo esse filme. Essas garotas têm direito de serem respeitadas e compreendidas. Essa é a fala dela, entendeu? Essa é a fala da Ida Lupino, né? Entrevista sobre o filme em 18 de fevereiro de 1949. Então você vê que existe ali um pensamento progressista, né? Entendeu? Por quê? Porque que a personagem ela precisa estar nessa condição de ter que doar o seu bebê, né? E tal. Ela não pode se arrepender disso, né? Isso me lembra até aquele escândalo da Igreja Católica, lembra? Que tem até um filme chamado Filomena, aonde descobre-se que as meninas iam para lá para, né, terminar a gestação, ter os bebês, eram forçadas a vários trabalhos humilhantes, e no final tinha um comércio de bebês, sabe? Chamado Filomena, esse filme. É uma história terrível, acho que na Irlanda. Então, existe muito coisa de culpabilizar a mulher, sabe? Trazer a culpa para a mulher. E, de certa maneira, eu acho que a Ida Lupino, ela com esse Not Wanted, ela dá um olhar humano para essa personagem, né? Não à toa, depois ela vai querer trabalhar novamente com essa atriz, né? Que ela é fantástica, né? Vamos combinar, a Sally Forrest, ela tá incrível, né? E depois ela vai estar no Never Fear novamente. Essa coisa da qualidade das atuações nos filmes que a Ida Lupino dirige é uma constante. Ela era uma excepcional atriz, portanto, uma pessoa muito capaz também de dirigir atores e extrair deles o melhor. E as atuações dos diversas, né? Inclusive ela dirige aí a Sally Forrest, mas ela dirige também em outros filmes que foram produzidos e dirigidos por ela, atores até mais famosos, Edmond O'Brien, Joe Fontaine, por exemplo, né? Só para citar dois nomes. E ela sempre extrai atuações absolutamente perfeitas e muito tocantes de todo mundo. Interessante, né? Porque ela quer discutir no Never Fear, né? A questão dessa verdadeira epidemia da doença, sabe, da poliomielite, né? Porque você vê que eles estavam tendo esse problema em 49. Isso. Era mais de 1.000 crianças paralíticas, né? Fora as que morriam, né? E ela mesma acabou sofrendo um acidente no set,
teve que dirigir totalmente sentada. E o filme, gente, ele mostra uma cena de uma dança de cadeiras de roda, coisa que nunca teve no cinema, entendeu? Você mostrar uma cena de dança, de todos estão em cadeiras de roda, sabe? E isso é uma coisa inacreditável, entendeu? Você vê que ela sabe muito bem trabalhar com os orçamentos, porque ela aqui nesse filme, ela tem um orçamento que de 150 mil dólares, né? Manjava muito de cinematografia e tinha toda aquela malemolência, né, para lidar com atores e atrizes em situações, né, né, dirigir homens, né, nessa época que ela vai dirigir o The Hitchhikers, né, também, né, mais para frente, mas cara, é muito interessante. Olha só, em 1950, a Aida Lupino vai dirigir, né, um filme que, na real, eu adoro The Hitchhiker, tá? Mas eu acho esse filme uma obra-prima, entendeu? Em vários sentidos, porque você vai ter aqui uma atriz que é a Mala Powers, né? Ela vai ser a atriz principal do The Outrage. Aqui no Brasil saiu O Mundo é o Culpado, né? Que é um filme que inicialmente ia se chamar Nobody's Safe, ou seja, ninguém está seguro, né? Que até eu acho que é um título até mais tem mais relação com o filme, que ele vai contar a história de uma moça cheia de alegria de viver, já noiva ali, prestes a se casar com uma pessoa que ela adora, família muito carinhosa e tal, mas todo mundo visivelmente chão de fábrica, né? Tipo pai professor, né? O noivo também um garoto ali ascendendo ali na indústria, acho que até de ela mesma, né? Trabalha na contabilidade de uma marcenaria. E você tem aí uma história de uma moça que ela vai ser estuprada, né? Ela vem sendo observada ali por um cara que tem uma espécie de um barzinho ali próximo, onde ela pega um café, pega um bolo para poder tomar um café com o noivo, segue ela, entendeu? Ela tá voltando para casa sozinha e acaba sendo atacada por esse cara, né? E o filme, ele não cai em nenhuma cilada ou cacuete que essa espécie de filme teria. Isso eu acho muito interessante. Primeiro que ela é uma personagem que ela, quando atacada, isso é terrível, claro, não vai ser mostrado para o espectador o ataque, mas ele faz né, aquela questão da sombra se assomando em cima da personagem, mas ela vai contar para os pais e a polícia, e né, Marcos, é uma coisa que você fica até admirado, porque as famílias têm uma tendência a esconder essa espécie de coisa, mas aqui tem uma reviravolta muito grande, eu acho, porque justamente por ter toda essa preeminência dela contar para a polícia, de todo mundo ficar sabendo, meio que a vida dela acaba. Ela fica sendo revitimizada sem parar, né, Marcos? Ela primeiro, a família, claro, apoia ela prontamente, o noivo também, mas a sociedade olha ela e julga, no emprego o pessoal cochicha, é como se ela fosse culpada. E é uma coisa que a gente conversa até hoje. Até hoje a gente conversa sobre revitimização das vítimas de estupro, né? Que a sociedade fica, ai, mas ela tá vestida como? Ai, mas olha o comportamento dela. Ai, mas peraí, vamos ver a biografia dela? Peraí, gente, peraí, como assim? Então, é uma coisa tenebrosa, né? Mas esse filme, ele aborda isso com uma coragem, né? Impressionante, né? Com uma generosidade para a personagem, porque ela vai sair desse meio onde ela existe para fugir dali, para fugir daquilo tudo. E ali ela vai encontrar a paz. É muito interessante, né? Não a paz assim, vamos colocar, não esquecimento, mas um pouco de paz, né? Que é a piedade que vem justamente até de um homem religioso, né? Que é um cara que está tentando encontrar a própria fé em Deus que ele tinha perdido. É tudo tão interessante, né? No Outrage. Sim, ela é uma pessoa que ela sai do local onde depois do que acontece, né, dela sofrer essa violência, ela acaba indo embora do local onde ela mora para tentar começar uma vida no outro local onde ninguém a conheça, para ela não ser constantemente, né, vítima dos olhares e do julgamento e ser lembrada do trauma. Então ela está
num estresse pós-traumático, né? E tentando sobreviver aos efeitos dele, né? E você tem esse cara também que o trauma da guerra fez ele perder a fé, né? E é interessante como depois eles vão ter uma amizade entre eles, e é uma coisa muito, muito curiosa, né? Porque o filme resiste, inclusive, à tentação que muitos roteiristas cairiam em fazer um envolvimento romântico entre esses dois personagens, o que seria algo completamente também absurdo e inapropriado para esse tipo de história. Exatamente. Né? Não, porque às vezes você vê, e só uma parte para te dar, assim, porque eu te concordo muito contigo, assina embaixo, que é assim, quando você é vítima de abuso sexual, você não consegue nem chegar perto ainda mais de homem, né? Você não consegue chegar. A tua vida, sabe, ela vai ficar muito, muito comprometida, as relações ficam muito comprometidas, né? Então, é interessante como o personagem tem respeito, né, por ela, e ele entende que ela precisa do espaço dela, que ela não tem condições, na verdade, de aproximações, que se existe uma aproximação, tem que ser apenas para um diálogo, para uma conversa, para um desabafo, né? Isso é muito interessante. Como a Ida Lupino, ela olha para essas personagens, que elas são vítimas muito mais da sociedade, sabe? E de convenções, e, sabe, coisas que destroem a mulher, né? Que oprimem a mulher. É muito bonito, né, Mar? Exatamente. E aí esses dois personagens, tanto a personagem da moça, né, que foi vítima da violência, quanto esse eu não lembro se ele é um padre, acho que ele é um padre, né? Isso, ele é um padre, um pároco, isso. Isso. E como a amizade que os dois desenvolvem e digamos assim, ele perceber que essa pessoa precisa de um amigo, precisa de orientação e de apoio. E é interessante essa coisa de uma pessoa que encara o seu papel como pároco justamente por esse viés, né? De alguém que está ali para orientar, para apoiar, enfim. E como isso também vai servir para restaurar, digamos assim, a fé do cara e a vocação dele. Então é algo que escapa de todas as armadilhas, digamos assim, que esse tipo de história poderia trazer e acaba realmente funcionando como uma história que o fundo dela é justamente você assumir suas responsabilidades e também de você dar apoio, né, e cuidado para alguém que está sofrendo um estresse pós-traumático como esse, e que às vezes você não encontra nem entre os seus parentes, os seus pares, os seus colegas de trabalho, né? Enfim, de novo, ela não perde a oportunidade de problematizar as questões, de ter um olhar para os vários aspectos que esse tipo de violência, né? Violência urbana, inclusive, violência especificamente contra a mulher traz, né? E, enfim, muito bem dirigido, muito bem escrito e assim, muito bem pensado enquanto filme que traz a reflexão e denúncia sobre o tema, né? E que deixa muito claro, né? Cada um tem um papel quando acontece esse tipo de crime, esse tipo de trauma, em que você tem uma vítima que precisa muito de apoio e de cuidado, cada um tem um papel a desempenhar na reinserção dessa pessoa e no caminho que ela pode ter para voltar a ter uma vida normal. E quando as pessoas falham também, o filme sabe apontar muito bem onde elas falharam, né? Em acolher a vítima do crime. E é muito bom, muito interessante. Assim, enfim, é coisa que você não espera ver num filme dos anos 50, né? Exatamente, nossa. É um filme muito interessante, muito corajoso, eu recomendo demais. Aliás, a atriz está maravilhosa, assim, maravilhosa. No documentário que a gente assistiu, tem várias vezes ela aparecendo, né? Claro que o documentário ela tá uma mulher bem mais velha, uma mulher madura, mas você reconhece nela o carinho dela falando da Ida Lupino. Sim. Aliás, várias pessoas, né, Marcos, no documentário, né? Atrizes, aquela Gina Rowlands, tem o Rod McDowell, na verdade. Então você vê muita gente conversando sobre ela, né? E admirando a coragem dela, porque realmente é uma mulher que ela é necessário, tanto ela como todas as mulheres durante, né? Porque não era só ela dirigindo, que tinham essa coisa de você falar, você tem que me arriscar, eu quero fazer, né? Claro, depois que a gente vai comentar aqui, a gente não vai falar todos os filmes do The Filmmakers, claro, mas a gente vai comentar o The Hitchhiker, que é um filme
muito famoso mesmo, né? Na vida privada, o casamento dela com o Cole Young estava acabando, porque, no final de contas, o Never Fear, ele meio que foi um fracasso de bilheteria, né? Algo assim. E ele acabou tendo algumas decisões que eles não concordaram e o casamento dele estava indo abaixo, né? Eu só queria só mencionar, antes que eu esqueça, antes que eu saia da temática do Outrage, né, que esse é O Mundo é o Culpado, né, que é o filme que ela trata corajosamente de estupro, né, que ela, durante uma entrevista que ela deu para um livro, para duas escritoras, a Therese Grisham e a Julie Grossman, que é um livro chamado Ida Lupino, Director, Her Art and Resilience in Times of Transition, de 74, a entrevista. Ela diz assim, Ida Lupino: eu acho que foi algo bom de se fazer na época, sem ser muito moralista. Afinal, não foi culpa da garota. Eu apenas pensei que o efeito que o estupro pode ter em uma garota não é muito discutido. A garota não fala nada sobre isso ou vai até a polícia. Ela tem medo que não acreditem nela. Então, falado pela diretora. Então é isso, né? Então eu acho que realmente é de se assistir para quem não assistiu, entendeu? Entender a coragem, né? Porque alguém deu um passo para que outras mulheres pudessem correr, ou então ter filmes que tratem claramente dessa temática, como Acusados, por exemplo, com a Jodie Foster, né? Que é um filme muito famoso, não é, Marcos? Que tem essa discussão, um filme de tribunal sobre estupro. Sim. Né? Então é interessante. Nesse filme que você citou da Jodie Foster, ele é um filme muito centrado na questão de desqualificar a vítima, né? E que é uma estratégia até hoje muito usada quando certos canalhas, né, vão tentar se defender, canalhas culpados, né, de uma acusação de estupro. Uma das estratégias mais comuns que a defesa desses sacripantas faz é tentar desqualificar moralmente a pessoa que é vítima da violência, a mulher, no caso, né? E esse filme da Jodie Foster, Acusados, é um filme muito exemplar em cima dessa questão, né? Vale muito a pena ver, inclusive, né? Sim. Mas é interessante que tanto nesse filme, no Outrage, quanto no Not Wanted, o quanto há um recorte para uma leitura do psicológico, né, da mulher, tanto a moça, né, que tem essa questão da gravidez, né, de ser mãe solo e não contar depois com o apoio do pai, né, da criança, ser rejeitada, quanto essa questão da moça que sofre violência. Há um recorte para você ver a questão do psicológico, né, do quanto isso mexe com a cabeça, né, dessas mulheres, e como isso também na narrativa aparece de uma maneira muito criativa, muito interessante. Num filme de poucos recursos, né? Que aí você depende 100% da sua habilidade enquanto contadora de histórias, né? Enquanto diretora, para demonstrar isso, já que dinheiro mesmo não havia muito, né? Verdade. E aí, vamos comentar um pouquinho aqui. Tem mais um filme além desse que eu quero comentar, que eu gostei bastante, que é do The Filmmakers também, mas comentar o filme que traz a Ida Lupino, que catapulta a Ida Lupino como a primeira mulher a dirigir um filme no ar, né, que no Brasil saiu como O Mundo Odeia-me, que é The Hitchhiker, que é de 53. Você estava comentando, né, cara, esse é um filme que é baseado numa história, levemente numa história real, mas ele é filmado primorosamente também, né, e ele traz uma tensão inacreditável, né? Tem aquele Edmund O'Brien, né, que ele vai trabalhar depois de novo com a Ida Lupino, né? Interessante essa história, que é uma história dos caras que são sequestrados, né? É um cara que era assassino serial, que eram assassinatos ocorridos em 51 por um cara chamado Billy Cook, né? E tal, e a Ida Lupino acaba então criando aí o Mundo Odeia-me, né? Que é uma história muito legal, né? Você vê ali que ela vai fazer uma história que é um road movie também, né? Além de tudo. Sim. Ela pegou o ator esse ator que faz o criminoso em The Hitchhiker. Ele é muito famoso porque ele era o promotor de justiça, o Burger, daquela série Perry Mason. É o William Tallman Jr. E é muito impressionante a atuação dele e do Edmund O'Brien.
tudo bem, o Frank Lovejoy também está muito bem, mas na verdade há um interessantíssimo contraponto entre esses dois personagens, né? O cara lá, o assassino que sequestra os dois caras, né? E obriga eles a darem carona para ele tentar fugir, né? Para ele tentar chegar em algum lugar onde ele quer chegar. E os dois personagens que são os caras que acabam sendo sequestrados são justamente vividos pelo Frank Lovejoy e o Edmund O'Brien. Mas especificamente o personagem do Edmund O'Brien e do William Thalman tem essa questão de que há um contraponto muito forte. São as duas personalidades que vão entrar em choque mais diretamente ao longo do filme. Vai se construir todo um suspense em cima do limite porque tem uma fervura ali, né? O personagem do sequestrador, ele cada vez ele vai ter menos paciência com o personagem do Edmund O'Brien, e o Edmund O'Brien também vai ficando cada vez mais com os nervos em frangalhos, disposto a tudo para romper com aquela situação do sequestro. E essa coisa da Ida Lupino, ela nunca vai pelo lado do sensacionalismo. É interessante como ela gosta de analisar a psicologia dos personagens, acaba direcionando o foco da narrativa dela. E aqui não é diferente. Ela está interessada no que se passa na cabeça desse assassino, a paranoia dele, a maneira como ele usa o medo para ter um controle sobre as vítimas, porque ele precisa das vítimas para continuar fugindo. Sim. Né? E como essa situação vai afetar os nervos e a psicologia dos dois personagens que são sequestrados. E ela não perde uma chance de, além de mostrar todo esse conflito que acontece na mente desses caras, né, criar suspense e tensão usando isso até o final, até a solução do filme, que por sinal ela faz uma inversão ali, de quase que uma inversão de papéis, né? E em que uma das vítimas parece estar disposto agora a cometer uma violência contra alguém que está indefeso, como o assassino fazia. E talvez ela até deixe claro, né, que para você virar esse cara, que é esse criminoso, basta apenas você ser submetido a determinadas situações e um determinado sofrimento que te leve a fazer coisas assim, talvez, quem sabe, né? E até esse olhar dela é muito interessante mesmo, e muito à frente do tempo dela, eu diria. Nossa, ela apresenta mexicanos não estereotipados, né? Falando espanhol sem legendas, né? Isso. Ela, tipo assim, é uma maneira de você olhar, né? Sem o preconceito, sem estereótipo, Sim. né? Na época, o julgamento ainda estava em curso, né? Desse assassino, né? Ela chegou a conhecer, falar com ele, né? Pessoalmente, né? Enquanto escrevia o roteiro, e ele foi obrigado, então, a trocar o nome, né? Colocou Emmett, né? O nome dele, Sim. Filho, né? E tipo assim, na vida dela, ela com uma criancinha pequena, recém-nascida, né? E ela é uma mulher maravilhosa. O filme foi um grande sucesso comercial. Não é pra menos. E ele cimentou a capacidade dela enquanto uma diretora, uma atriz e diretora, né? Então você vê que ela estava mesmo no auge, vamos colocar assim, né? Do sucesso dela na época, né? Eu achei muito importante isso que você falou, do quanto esse filme ele é totalmente esvaziado de leituras racistas em relação aos mexicanos. Em Hollywood, sobretudo na época que esse filme foi feito, era muito comum a polícia mexicana, por exemplo, ser mostrada como incompetente, corrupta, etc. O personagem do chefe de polícia que vai, né, empreender essa investigação e que vai acabar sendo, no final das contas, quem vai conseguir prender o criminoso, ele é competente, inteligente, motivado, humano, preocupado com as vítimas do sequestro. Enfim, é muito interessante muito consciente a maneira como esse personagem também, ele de certa maneira também é o grande herói do filme, né? Esse chefe da polícia mexicana, né? Exatamente, é o grande herói do filme, né? É muito emocionante o final do filme, sabe? É um grande filme, vamos colocar assim, tudo, uso de luz, de sombra, né? Essas cenas dentro do carro, aquela tensão de quando eles tentam fugir, aquela humilhação pelo qual o bandido faz eles passarem, né?
que ele pode fazer o que quiserem com eles, né? Então, é muito interessante, é um filmaço mesmo. E para quem não assistiu, precisa assistir o The Hitchhiker para ontem, né? Para mencionar mais uma fala da Ida Lupino sobre, ela relembra ali numa entrevista para o livro, né? Que é The Making of the Hitchhiker, né? Que é um livro ilustrado, viu? Por Mary Anderson. Olha, coisas que não chegam aqui no Brasil para a gente, né? Mas você vê aqui que ela fala assim: para aumentar o suspense do filme, eu gravei as cenas em lugares claustrofóbicos do carro para intensificar o calor do lado de fora, as barreiras do deserto, e eu tentava manter o espectador à beira do assento com uma linha de violência prestes a explodir a qualquer momento. E é isso. Sim, ela conseguiu. Você vê o que a gente estava comentando do uso que ela faz da cenografia nos filmes dela, o quanto é muito bem pensado. A gente fica o tempo todo com a sensação de aprisionamento, porque o cara tá mantendo você preso no carro, te obrigando a dirigir para ele. Depois, quando o criminoso vai ser preso, a gente sente a sensação de encurralamento que o criminoso tá sentindo. Isso, né? Exatamente. É muito, muito bom e muito interessante isso. Muito, não, assim, a Ida Lupino é daquelas artistas, atrizes que você fica, eu tô que nem quando eu conheci a Agnes Moorehead, sabe, em The Twilight Zone, que eu virei fã pra vida, né, que você fica encantado, fala, nossa, caramba, que inacreditável essa diretora, essa atriz, essa mulher, né, e tal, e cara, é muito legal, assim, como é que ela fez um trabalho dessa qualidade, né, e sem, né, papas na língua, um filme sombrio, né, sobre violência, um caso que estava nos jornais, né, então foi mais um sucesso de bilheteria, né, chega a ser uma pena quando a gente pensa, porque The Filmmakers não teve muitos filmes, né, foram poucos filmes, mas foram filmes muito importantes, né. Eu quero até mencionar rapidamente aqui, porque a gente já está aqui com quase, na verdade, mais de 1 hora de podcast, mencionar mais um filme, tá? Depois a gente vai falar um pouco em geral o restante da carreira da Ida Lupino e tal, o que ela tem feito. Ela dirigiu muito para televisão, só vamos mencionar, tá? E falar um pouco também do final da vida dela, né? Que é conhecido também. Mas eu queria muito mencionar um filme que eu também adorei, que é mais um filme que ele toca em um tema polêmico, que é a bigamia, né? E também de uma maneira não moralista, né? Que é justamente o Bígamo. É um filme de 53 que ela dirige. O Colin Young, ele ajudou a escrever o roteiro, né? Ela dirige e atua no filme, né? Então ela se torna também uma das primeiras, né, mulheres a se autodirigir, né? Veja bem, né? E ela tá maravilhosa no filme. O Bígamo justamente vai contar a história, vai ter aí um artista que a gente já gostou bastante, né? Que é o cara que trabalhou no The Hitchhiker, né, Marcos? O Edmund O'Brien, né? Sim. E aqui ele faz um cara, que o cara é uma espécie de... Eu vou chamar de caixeiro viajante, que é mais ou menos isso. É um cara que ele tem uma indústria, que ele viaja pelos Estados Unidos todo vendendo peças e tal, vendendo... no caso, eles vendem cafeteiras, né? E ele viaja bastante, quase não fica com a mulher. Ele conta até que a mulher, o personagem, né? Ela ficava muito em casa, meio perdido, o casamento estava meio se destruindo, e só que ele colocou, né, ela começa a fazer parte da empresa, e ela vira uma workaholic e tal, e eles têm aquele foco todo em viajar, né? No caso, ele que viaja, né? Ele que faz as vendas, e ela faz a parte de fechar a venda por telefone, por exemplo, né, e tal. Ela tem um papel muito importante na empresa. E ele se sente muito só, ele fala isso, que ele se sente muito só, que ele viaja bastante. E tem a Joan Fontaine, né, que ela faz a mulher do cara, né. Só que em uma dessas viagens, ele solitário, ele fala que não quer pagar por companhia, né, dá a entender que ele não quer chamar prostitutas, né. Ele acaba resolvendo, ele tá em o quê? Numa cidade ali, acho que tá em Hollywood, né, fazendo um daqueles ônibus turístico, né, que acho que existe até hoje, né, as casas dos artistas e tal, e tem uma mulher linda, maravilhosa, meio cochilando, que é nada mais, nada menos que a Ida Lupino, e ele começa a querer conversar com ela, começa a flertar com ela e tal, e depois ela acaba aceitando ali os flertes dele, né, levando ele para o que ele descobre depois que é o trabalho dela. Ela trabalha numa espécie de restaurante chinês, né, é garçonete.
e aí ele vai ter um affair com ela e vai acabar, na verdade, tendo uma relação com ela, né? Relação mesmo marital, né? De marido e mulher. Só que ele é um homem casado. Esse é um filme aqui que as coisas vão ser descobertas porque ele e a esposa, né? Que é a Eve, né? A Joan Fontaine, eles estão tentando adotar uma criança. Ela não pode ter filhos, então eles estão tentando adotar. Só que o cara que faz a adoção, o agente de adoção, é um senhor, um velhinho ali, que é quase um Sherlock Holmes, o cara, né? Ele resolve investigar ele, viaja atrás dele e tal, e ele acaba descobrindo tudo, e aí que ele vai contar a história dele. Então o negócio vai parar nos tribunais, porque bigamia é um crime, né? Então uma história que o desenrolar dessa história é muito interessante. As atrizes estão maravilhosas. A Ida Lupino, sem comentários, né? Mas todo mundo, né? A Joan Fontaine, o Edmund O'Brien, o próprio Edmund Gwenn, né, que é o agente de adoção, né, Marcos? É uma história também que não tem um final do que a gente costumaria assistir em Hollywood, né? Eu acho muito interessante isso, um final que não é aquele finalzinho fechadinho, né, que você fala assim, peraí, ele vai ser punido, ou então vai abandonar essa mulher cruel e workaholic, nada disso, né? Tem um olhar muito generoso e consciente para as motivações de todos os personagens. Ela faz uma análise muito fria e muito, digamos assim, sagaz dos motivos pelo qual o casamento daquele casal ali vivido pela Joan Fontaine e o Edmund O'Brien entrou ali numa espécie de ato, né? Ficou uma coisa, a vida deles mais voltada para os negócios, para gerirem ali a vida da empresa que eles têm, acabou fazendo o casamento esfriar, e assim, como depois o Edmund O'Brien, o personagem dele, tinha, de certa maneira, a intenção de ter um caso fugaz ali, né? Nas viagens, mas acaba isso se desenvolvendo numa relação que gera um filho, e ele é um personagem, e apesar de altamente questionável o que ele faz, ele não deixa de sentir responsabilidade em relação ao filho e à própria mãe, né, da criança. Que é vivida pela Ida Lupino. Isso, porque ela realmente consegue engravidar e tem um filho com ele. Isso. Então, as motivações da própria Ida Lupino, do personagem dela, né? Como ela acaba ela não é aquela amante que é destruidora de casamentos, etc. Ela é mostrada com alguém que teve suas razões para ter aquele envolvimento, depois as suas razões para depois se posicionar da maneira que ela se posiciona depois que ela descobre a verdade sobre ele, e depois ela problematiza toda essa questão no julgamento, né, de como a justiça vai lidar com esse caso, aplicando a lei, obviamente, reconhecendo o dano causado, né, mas ao mesmo tempo tentando entender as razões de cada um ali, né? Então é muito bem escrito, tem uma profundidade psicológica e uma análise sociológica da questão muito pertinente. Enfim, a gente está se repetindo até em elogiar o quanto esses dramas eles fogem do sensacionalismo e da coisa melodramática para ter um olhar assim mais humano, um olhar perceber mais as camadas desses problemas, dessas questões, né? É muito interessante o filme, você assiste, você fica impressionado do quanto ele é efetivo enquanto narrativa, do quanto ele é efetivo enquanto drama, o quanto ele é efetivo enquanto observação sociológica de um problema, né? Que aí já é um problema relacionado mais com família. Tem um olhar para a questão da social, né, das classes sociais, porque o personagem do Edmund O'Brien ele é abastado junto com a esposa, enquanto que o personagem da Ida Lupino é um personagem que é pobre, inclusive o olhar dela, isso é levado em conta, né, em maneira como a história se desenvolve e como vai ser a solução também. Isso é muito interessante. Ela nunca perde também esse recorte de classe dos filmes dela, né? Exatamente, não, muito legal a maneira como ela tem esse olhar, e assim na vida privada, né, porque ela estava sempre nos tabloides, né, ela até ficava trolando aquelas tabloideiras lá do caramba, lá famosas, né, que estão em todos os filmes, né, e tal, de Hollywood, mas nessa época ela já estava casada com Howard Duff, né, que foi o último marido dela, né. Ela tinha o casamento com o Collier Young, terminou em 51, e em 51 mesmo ela já estava com Howard Duff
Tanto que a primeira filha dela é com Howard Duff, né? Uhum. Então você vê aqui que essa época é uma época também de efervescência, né, em Hollywood, né? Porque vamos lembrar que tinha o macartismo, né? Tinha essa neurose comunista, né? Que é aquele fantasma, né, pra gente grande e burra, né? Que fica vendo comunismo em tudo quanto é lugar, né? E o marido dela, o Howard Duff, ele também teve problema com isso, né? Sim. Tal como ela teve também, né? Então você vê a empresa ali, o The Filmmakers, que o Cole Young, mesmo separado dela, eles ainda tinham negócio juntos, né? Tinha a empresa. Foi até 55, né? Sim. Tiveram mais 2 filmes depois do Bígamo. A gente precisa sempre lembrar, né, é sempre bom lembrar que nesses períodos de histeria anticomunista, como o macartismo, e como a gente vê aqui no nosso país também, né? Você, para ser comunista, você não precisa ser um seguidor de Marx que prega, né, a revolução comunista. Basta você ser uma pessoa com pensamento minimamente progressista para você já ser taxado de comunista, né? Isso, não, é só você defender direitos humanos, né? Que nem na época do... Não vou nem falar que é na época como se já tivesse passado, é que nem o bolsonarismo no Brasil, né? Que basta você defender direitos humanos que você já é comunista, né? Então é assim, a perseguição e a ignorância, né, em todos os países sempre tem seus picos, né? E essa era uma época de pico também, né? Vamos lembrar que aqui a Ida Lupino, ela quando a empresa fechou, né, o The Filmmakers, ela continuou dirigindo. A carreira dela como diretora foi até 68, porque ela dirigiu, né, Marcos, Alfred Hitchcock Presents, aquela série Thriller, The Twilight Zone, vamos lembrar o próximo episódio, Have Gun Will Travel, Honey West, The Donna Reed Show, Gilligan's Island, 77 Sunset Strip, The Rifleman, The Virginia, San Benedict, Os Intocáveis, Hong Kong, The Fugitive, Bewitched. Gente, ela dirigiu pra caramba. Ela foi pra televisão dirigir. Então, por isso que quando escutem novamente o programa que nós gravamos com muito carinho, com muito afeto, sobre o episódio que ela está atuando em The Twilight Zone, que é o 16mm Shrine, que é o santuário de 16mm, né, fazendo uma referência ao aspecto, que é a história de uma atriz em fim de carreira, que só estão querendo chamar ela para ser mães, e ela acaba sendo humilhada por um produtor, por um chefe de estúdio, e tem o melhor amigo ali, e ela acaba meio que entrando para um universo imaginário, né, onde ela sumisse do mundo e voltasse para o glamour de uma época que já passou. Quando nós gravamos, fazem anos, gente, foi logo na primeira temporada. Eu falei que isso era a coisa mais irônica do mundo, porque ela estava em efervescência, ela estava trabalhando pra caramba, entendeu? Ela estava dirigindo, sabe? Então, ela teve lá no final da vida dela, mais pra frente, claro, teve problemas com alcoolismo, né? O casamento dela com Howard Duff não foi fácil, ele era um cara muito mulherengo, entendeu? E ela meio que trabalhava pra caramba. Imagina você trabalhar beça, ser mãe e tal, um monte de coisa pra gerir, e o teu marido bebe pra caramba, então ela acabou se metendo com álcool, com pílulas e tal. Isso foi, né, infelizmente, trazendo muito dano para ela, tanto fisicamente e talvez, eu penso, até psicologicamente, né? Apesar de eu achar que ela não mereça ser lembrada por isso. Mas eu queria só trazer aqui para vocês, porque a gente já está um tempinho aqui gravando e o Marcos tem, com certeza, muitas coisas para falar, que ela continuou, primeiro dirigindo e depois atuando bastante, né? Ela continuou, a carreira dela não acabou quando terminou, obviamente, ali o The Filmmakers, né? Porque a produtora vai se encerrar no final dos anos 50 e nos anos 60 especificamente, até 68, ela atua como atriz e dirige episódios de séries. Muitas vezes um exemplo é O Homem da Virgínia e Além da Imaginação. Ela atua e dirige episódios na mesma série. Né? Sim. E exatamente. Eventualmente ainda colaborava com o roteiro. Aí depois, nos anos 70, ela vai se concentrar mais na carreira de atriz mesmo, em diversas séries. E detalhe que as pessoas citam, né, o efeito, né, que os problemas que ela foi ter depois com depressão, alcoolismo, teve na capacidade produtiva dela. Ela estava, durante esse período em que ela atuou e dirigiu
episódios de dezenas das mais importantes séries americanas. Ela ia do suspense ao faroeste, à comédia, ao policial. Competente enquanto diretor e enquanto atriz nessas séries em que a gente citou, ela estava no auge dos seus problemas. Tanto de depressão quanto de alcoolismo, e isso não a impediu de ser uma profissional incrivelmente talentosa e de manter relações pessoais produtivas e de ser muito querida por todos. Então, na verdade, ela fez isso tudo apesar dos problemas dela, né? Então, na verdade, isso é um ponto positivo, um ponto a mais para ela, não a menos, no meu entender, né? Sim, sim. É difícil você se manter com a cabeça fora da água, né? Com um casamento submergindo, né? E tudo. Ela era mãe. E ela começou a ter problema com drogas, porque é pílulas, né? E álcool, e porque é ansiedade, né? Imagina você ter... você lidar com tudo isso, né? E a cobrança, e diretores. Você sabe, o Rod Serling ficou doente e morreu jovem por causa disso, né? O Rod Serling era alguém de 40 e poucos anos, que parecia um cara de 60. Entendeu? Então é muita cobrança e tal. E ela dirigiu, foi pra televisão dirigir, né? Com os prazos e tudo, né? São muito famosas as contribuições dela na série Fugitivo, né? E tal. E claro, hoje em dia todo mundo fala sobre The Mask em The Twilight Zone, que realmente, né? Foi um episódio maravilhoso, é um episódio incrível, incrível, né? Então você vê que ela estava com tudo, né? Uma fase... Por isso que eu achei engraçado. Eu falei assim, então é isso, a Ida Lupino tá no final da vida, tá interpretando uma mulher em franca decadência. Não, né? Não mesmo, né? Não mesmo. Até porque ela teve muita força, né? E a carreira dela, mesmo depois quando ela participou de muita coisa enquanto atriz, até da série Batman, né, Marcos? É um episódio muito divertido, né? Que ela participa na série Batman, que ela faz uma espécie de uma mulher que usa a ciência e a bruxaria, né? Pra tentar roubar os bancos. É hilário. Sim, ela tá muito bem, muito divertida. Ela contracena com o ex-marido, inclusive, né? O Duff, né? Isso. E olha, apesar dela ter tido poucas participações na série do Batman dos anos 60, ela ficou muito marcante. O pessoal lembra muito desse personagem. Mas eu acho que as atuações dela sempre marcam. Ela, nesse período da vida dela, um período mais tardio, ela já estava... era uma atriz com uma segurança e um domínio total e completo, né, da arte de atuar. Então ela comia com farinha, qualquer coisa que você desse para ela atuar. Ela não tinha problema com gêneros, como a gente comentou aqui. Ela ia do policial pro drama, pra fantasia, pro horror e pra comédia, com a mão nas costas. E, enfim... Isso. Sim. Não, e as pessoas falando sobre ela, assim, é muito bonito, né? Porque eu conheço muita gente, e cinema também se faz assim, né? Cinema também é a capacidade de você observar, né? Não é, às vezes, só aquele negócio acadêmico, né, que você estuda, né? Muitos diretores aprenderam e dirigiam por observar, né? Então ela também fez isso. Ela é comentado ali, né, porque diz que durante a pré-produção do Never Fear, né, ela conversava muito com aquele Michael Gordon, né, que é um dos caras que trabalhava lá, sobre essa técnica de direção, organização, de enredo. Aí diz que o diretor de fotografia falava sobre ela que, olha, a Ida... ela tem mais conhecimento sobre ângulos de câmera e lentes do que qualquer diretor com quem eu já trabalhei, com exceção do Victor Fleming, entendeu? Então não é qualquer elogio, entendeu? É um grande elogio, né? E eu lembro que também tem um outro editor, né, comentando sobre ela, o Stanford Teacher, que falava que ela não era o tipo de diretora que filmaria algo e esperaria que qualquer falha pudesse ser corrigida na sala de edição. A atuação sempre esteve lá, para o seu crédito. Ela tinha que acertar, né? Porque é aquele negócio que a gente já conversou muito, que a gente fala de cinema alternativo, aquele cinema de guerrilha, né? Você tem que fazer as coisas e precisa dar certo, né? Muitas pessoas comparam o cinema dela a Louis Weber, até a própria Margarete von Trotta, não é verdade? Por causa da questão das temáticas que ela escolhia, né? Sim. Eu até vou te fazer um desabafo aqui, né?
que eu vou te falar que essa coisa que se tornou uma espécie de padrão no cinema mais, digamos assim, comercial de Hollywood, em que o filme ele é resolvido na sala de edição e corrigido, né? E você percebe muitas vezes o pouco cuidado com o roteiro, o pouco cuidado com as atuações e um pouco assim a falta de esmero justamente por conta, né, das pessoas terem pouco envolvimento com o projeto, envolvimento no sentido mesmo de abraçarem o projeto, e essa coisa do diretor contratado depois corrigir tudo na sala ali na edição, ainda mais com a facilidade que você tem aí da edição por meios digitais e tudo mais, né? Isso transparece tanto em parte da produção que a gente vê hoje, sobretudo dos filmes dos grandes estúdios americanos, que isso me dá um banho de água fria tão grande quando eu tô vendo certos filmes, e é tão bom a gente poder assistir filmes como os da Ida Lupino, os filmes que ela dirigiu, que são feitos com genuíno amor, uma grande vontade e interesse de contar aquela história, um esmero em todos os detalhes da produção e dos elementos artísticos que estão relacionados com o filme, é revigorante, sabe, pra gente, enquanto espectador, assistir obras como essas. E ela conseguiu dirigir, a gente está falando de orçamento, né, mas ela conseguiu dirigir The Trouble with Angels, né, foi um filme com grande orçamento, né, estrelado ali por Hayley Mills, né, e Gypsy Rose Lee e tal, que no final elas se transformaram em grandes amigas, né, e tal. É interessante como a carreira dela, né, e tal, ela teve o cume assim na carreira dela enquanto diretora, depois ela continuou dirigindo para televisão e depois ela continuou atuando. Então é por isso que eu falei, The 16mm Shrine é uma história que é muito fantasia, que tinha que ficar no universo da imaginação. Porque, na verdade, essa mulher continuou trabalhando muito, né? E mesmo com o casamento complicado dela, né? Ela conseguia ser um esteio. Isso é muito bonito, porque isso está nos livros de biografia sobre ela, né? Que tinha aquelas fofoqueiras famosas, né? A Eda Hopper, né, Marcos? Tu deve lembrar esse nome. A Loela Parsons, né? E tal. E diz que ela e o Howard Duff estavam sempre quebrando o pau que se escutava da esquina, né? E tal. E ela provocava essas fofoqueiras, aparecia de braços dados assim com os amigos, né, como se estivesse tendo um caso e tal. Ela movimentava, inclusive até a indústria de fofoca, hein, e tal. E os caras faziam umas encenações como se estivessem brigando. Era uma coisa maravilhosa. Então você vê que até as séries, depois ela acabou estrelou mais séries, tipo Mr. Adams and Eve, né, que eu acho que tu comentou em certa ocasião, né, sobre essa, acho que foi em off comigo, né? Mas você vê quanto dela que ela colocava, né? Dela de si, né? Da pessoa, que ela não aceitava estereótipos. Quando ela foi reconhecida enquanto aquela femme fatale, aquela mulher turbulenta, aquela bad girl, meio fora da curva, pelas quais ela ficou famosa, ela recusou esse estereótipo e resolveu ir para a direção. Entendeu? Sim. Então ela não aceitava ser colocada em caixinhas, né? E isso é muito interessante, né? E tal. Quando a pessoa falou, e quem é Ida Lupino? Aquela loirinha, aquela menina loirinha, meio, né? Sei lá, brincalhona, meio cheia de. Então, mas não é mais. Agora é uma mulher morena, poderosa, uma femme fatale. Mas é uma femme fatale? Não, uma mulher turbulenta. Agora não é mais, agora é a diretora Ida Lupino. Então é impressionante quantas mulheres foi Ida Lupino, né? O quanto ela deu de si para o cinema e o quanto ela inspira as pessoas, inspiram mulheres como eu, como nós, todas as mulheres que somos, que não sou diretora, óbvio, sou quem produz, né, material dentro da internet, então são mulheres inspiradoras, né? É uma pena que ela tenha sido meio afogada depois na questão do alcoolismo, né? Ela foi levada pela doença, né? Ela teve câncer, né? Ela acabou, coitada, ela ficou sozinha por uma época, porque ela não se dava com a filha, né? Até pela questão do alcoolismo e tudo, acabou ela e a filha se afastando e ela vivia sozinha. Ela acabou sendo acolhida por uma amiga que cuidava dela, que cuidava até
a questão financeira, né, para ela poder sobreviver. E ela acabou tendo câncer, e foi o câncer, durante o tratamento do câncer, que ela faleceu, né? Já tinha mais de 70 anos de idade, a Ida Lupino. Mas você vê que ela é uma pessoa que ela tem 2 estrelas na Calçada da Fama. Ela tem uma estrela pela colaboração enquanto atriz e enquanto no cinema, enquanto na TV. Né? Então é alguém realmente para se estudar muito, para se conhecer tudo, para se inspirar, para ver os escritos, para ver cantar, porque ela cantava. Então, né, sem palavras assim, para a importância que a Ida Lupino tem, né? E ela é tão importante que ela conseguiu furar a bolha do Rod Serling com esse zilhão de diretores, né? Que a gente já falou sobre todos eles, né? Falamos biografia dos diretores e tal. E tantos caras, e ela a única mulher, né? A única mulher, né? Deveriam ter mais, tinham mais diretoras, né? Na época, trabalhando, mostrando, né, suas visões sobre cinema, né? Sobre as características do cinema. Então, e uma mulher, cara, uma mulher para dirigir homens nesse mundo machista de Hollywood, nos anos 50, o que deve ter sido, né? Que dirigiu vários homens, faroestes, né? Então, Ida Lupino. Sim, colaborou, né, com diretores importantes também da época e produtores e tudo. E ela fazia uma piada que ela brincava e falava assim, eu como atriz falavam que eu era uma Bette Davis de baixo orçamento, e aí depois quando ela iniciou na direção, brincavam porque ela tinha amizade e foi colaboradora também do Don Siegel, né? Inclusive chegou a escrever roteiro para filme que ele dirigiu, atuou em filme dele. Ela falava que enquanto diretora que era a versão pobre do Don Siegel. O Don Siegel de baixo orçamento. Mas para quem achavam que estava fadada a ser uma Bette Davis dos pobres e um Don Siegel dos pobres, né, ou de baixo orçamento, ela deixou uma assinatura pessoal indelével na história de Hollywood, né, do cinema. Exatamente, né? Você vê que ela é famosa a frase dela, né, sobre isso, sobre Hollywood, né? Ela fala assim, peraí, Hollywood tá querendo engolir a gente, né? Então ela é corajosa, fez frente contra o macartismo, né? Enquanto muitos atores e atrizes estavam se escondendo, na verdade. Vamos lembrar o que aconteceu com o coitado daquele roteirista maravilhoso, né? Então ela é uma mulher corajosa, né? Uma democrata, né? Não que uma democrata nos Estados Unidos seja uma pessoa de esquerda, assim, profundamente, mas um democrata na época do macartismo é muita coragem, né? Que tu fica sem emprego, né? Basicamente. Então, viva Ida Lupino, viva todas as atrizes, viva todas as diretoras que conseguiram fazer frente, né? E, sair do Star System para poder ter a sua própria carreira, para poder ter a sua própria voz. E com isso, né, Marcos, a gente vem chegando no final desse programa, que, claro, a gente não falou sobre todas as coisas que a Ida Lupino já fez, porque eu acho que isso daí é coisa que eu, né, Marcos e vocês, quem está escutando aqui, a gente pode fazer isso, né, para o resto da nossa vida, conhecer, né, os filmes da Ida Lupino, conhecer seus vários e vários papéis, né, e tal. Passou para vocês aí vários momentos da carreira dela, de documentário, fotos famosas. Espero que vocês gostem. E com isso a gente vem finalizando e vamos então pro próximo episódio, que é o The Masks, que vai sair na sexta-feira, né, Marcos? Exatamente, a gente vai poder falar aí de mais um trabalho muito impressionante dirigido pela Ida Lupino, né? Exatamente, então a gente deixa aqui um abraço, lembrando para vocês que estamos, gente, em campanha para tentar comprar um computador, né? Montá-lo, na verdade, né? Estamos comprando as peças. Se você puder nos apoiar, nos apoie, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Temos aí o link logo abaixo, só você clicar na descrição do Apoia-se, tá? E do Padrim, onde a gente aceita as doações mensais para poder fazer com que o nosso trabalho continue vivo, né? Continuemos aqui com vocês. A gente quer poder falar de The Twilight Zone, a gente quer poder ano que vem, já estamos aqui confabulando, falar sobre Galeria do Terror. É tão legal a gente ter um podcast que faz uma pesquisa, assim, que fala sobre certos trabalhos e certas
obras assim que poucas pessoas se interessam, né? A gente procura, a gente gosta disso, de séries clássicas, ama esses roteiros intrigantes. Então, por favor, tá? Apoie o nosso podcast, siga a gente lá na Twitch, estamos toda terça e quinta-feira com live na Twitch. Terça-feira eu falo sobre a série Hannibal e quinta-feira eu e o Marcos falamos sobre K.O. Crimes, que agora vai ter um diferencial, que vamos fazer aí um programa em 4 partes, tá? Uma história que vai ter começo, meio e fim, né? Espero. E é isso, né, Marcos? Quer deixar algum recado no final? Fiquem bem, se cuidem e estamos de volta em breve aí, né? Sim. Brilha aí, da Lupino. Isso mesmo. Fiquem com a gente aí na reta final do nosso projeto aí de Além da Imaginação. Exatamente, estamos chegando no final e lembrando que todo mundo que nos apoiar acima de R$10, está nos apoios aí em Pix, já está participando do sorteio dessa ilustração sobre a série Além da Imaginação que o meu querido Marcos aí fez, né? Tá, então não deixe de nos apoiar. Um beijo e até o próximo podcast. Fiquem bem. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.